Pessoal, boa noite. Meu nome é Samuel Grigolato. Alguns aí já me conhecem. Para quem não me conhece, eu estou na área há 11 anos. Estou trabalhando como consultor de software, desenvolvedor. Gosto de todas as linguagens, principalmente de falar mal de todas as linguagens, né? Deixar o pessoal bem revoltado. É algo que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer. Mas eu gosto de qualquer linguagem. A gente pode sentar e conversar a qualquer momento. Estou também dando alguns treinamentos, né? Agora, inclusive, vai ter um lá em Araraquara. E basicamente é isso, né? Trabalho de consultoria. Acho que hoje o tema vai ser Clean Code. A gente pode conversar bastante aqui. Teve a palestra sobre arquitetura hexagonal. Algumas pessoas aí ficaram com algumas dúvidas. A gente pode até expandir um pouquinho nesse tema, que eu acho que é um tema muito bacana, né? É um tema aí tem muito a ser explorado, né? A gente, principalmente aqui na região, a gente foi criado com uma mentalidade 3 camadas muito forte, né? Assim, né? Boa parte das empresas acabam nos criando nessa mentalidade. E a arquitetura hexagonal, Onion Architecture, seja lá como que vocês querem chamar, tem uma capacidade aí de nos dar uma outra visão como desenvolvedor daquilo que a gente está construindo, né? Acho que é legal. Vou passar para o resto do pessoal se apresentar também. Só lembrando, né, assim, a mesa redonda, ela não é algo que só nós aqui temos que ficar falando, né? A qualquer momento, vocês levantam a mão, pedem o microfone que vai estar rolando aí e joga a pergunta na roda, né? Tenham como objetivo deixar a gente aqui de calça curta, né? Assim, de não conseguir responder as dúvidas que vocês têm aí. Isso que é muito bacana de uma mesa redonda, beleza? Então, vão pensando nas perguntas aí. Bom, pessoal, meu nome é Matheus, eu também estou na área, Matheus Mendes, trabalho na S2IT hoje, estou na área aí também há mais ou menos uns 10 anos, comecei em Araraquara, fui para São Paulo, trabalhei um tempo lá e hoje estou em Araraquara de novo. Gosto, assim como um pouco diferente do Samuel, eu trabalho com Java desde o início da carreira e estou até hoje com Java. Brinco bastante com algumas outras linguagens, experimento algumas coisas, mas profissionalmente só Java. Então, assim, é bacana ver esse momento que a gente está vivendo hoje, dessa pluralidade, né? O interior viveu muito tempo só dessas linguagens, só de Java e C#. Hoje a gente vê que muita gente aqui não é a maioria Java, imagino eu. Isso é bacana. A gente tem experimentado algumas coisas no dojo do OpenSanka, né? Go, algumas linguagens aí mais atuais. Isso é legal para a gente, para dar uma visão aí. Eu acho que o dia hoje foi muito proveitoso nessa linha. A gente ouviu falar aqui muita coisa sobre fazer o simples. Mas o que é fazer o simples, né? A gente que trabalha aí com sistemas corporativos, a gente acaba ficando preso em frameworks e etc. Então acho que vai ser uma mesa redonda bem produtiva aí. Quanto mais vocês puderem contribuir, melhor. Valeu. Bom, eu sou o cara que Alguém já quer colaborar com alguma pergunta já? Deixa eu só, aproveitando, lá na empresa a gente não utiliza só o Ruby, tá? Nós utilizamos Python, PHP, Java, então não tem alguma coisa de ser assim, bitolado em alguma coisa de Ruby Rails. A hora que atende, beleza. A hora que não atende? A gente está fazendo um projeto com Python, tem muita coisa de redes, melhor usar em Python, que eu já tinha a ferramenta pronta. Então, são várias linguagens, já passei por várias linguagens e hoje em dia são várias linguagens que nós utilizamos também, tá? E esses conceitos, como você na palestra, como a gente vai comentar aqui, são utilizados universalmente. Não é só uma linguagem que vai ter. Não, isso aí se aplica até ao GO, mas é isso aí. Vou começar aqui então. A gente hoje teve diversas palestras e tal, e a gente falou muita coisa sobre como melhorar a nossa arquitetura, como cuidar mais das coisas, e em contrapartida em modelos monolíticos, por exemplo, com a palestra da Roberta, né? E aí a dúvida, ou na verdade a fogueira que eu queria jogar a vocês é a seguinte: quando a gente deve abrir mão de ter um código talvez bonito ou super legível por performance ou por outro tipo de requisito, né? Então era essa a pergunta. Posso? Acho que a resposta mais simples, antes um parênteses, você vê que o cara realmente pratica aquilo que ele está falando aqui quando ele faz, né? Ele fez a introdução mais simples possível, dado o contexto, exatamente como ele falou, né, no slide lá, né? Faça o mais simples possível. Eu sou o cara que estava apresentando aqui até agora, né? Não preciso repetir tudo aquilo que eu estava falando, achei muito bacana, né? Um exemplo prático aí do que ele estava falando.
Então, voltando à sua pergunta, quando que a gente tem que abrir mão de uma coisa? Eu acho que a melhor resposta para isso é quando os dados te disserem que você tem que fazer isso. Que dados? Por exemplo, no caso, quando que eu tenho que abrir mão de legibilidade para a questão de performance? Quando você tiver algum tipo de dado que te diz que você precisa daquela performance. Por exemplo, o dado pode ser métricas de um sistema em produção, que te digam, olha, eu estou gastando X com infraestrutura e esse meu componente aqui, ele está sendo responsável por 80% desse custo. Então, vale a pena, é dinheiro no bolso do seu cliente, você não vai ter dificuldade para convencer ele disso, de que é a hora de você trocar ali aquela implementação, né, para uma melhor. Quando que eu tenho que trocar a legibilidade do código para usar algum item arquitetural, né, que você achar que tem que usar? Quando você tiver dados de manutenção que você teve que dar naquele componente de código, que te digam que aquela arquitetura escolhida não foi a ideal. Por exemplo, existem casos em que você tem que separar um componente do seu código. Logicamente, não vou nem falar de microserviços, estou falando logicamente, você separar um bloco daquele código de outro, pelo simples fato de que ele muda muito por natureza. Acontece muito em sistemas que lidam com legislação de imposto, por exemplo, que é algo que muda bastante, né? Sistemas que lidam com isso, por exemplo, você tem trechos de código que vão mudar com muita frequência, né? E aí esses trechos de código você vai ter uma quantidade de manutenção muito maior. Então, nesse caso, você pode, às vezes, reescrever, né, tomar a decisão de, não, ali agora eu vou reescrever ele numa arquitetura diferente. E, às vezes, um trecho de código ali que não está tendo manutenção há 5 anos, não tem porquê. Né? De novo, né, já foi citado várias vezes a palestra da Roberta. Para que mudar? Se está funcionando, né? Toda hora, né? Pô, vai começar a cobrar, né? Por citação. Mas é verdade, né? A palestra tapa na cara. Foi muito boa essa qualificação aí. Porque, está funcionando, não mexe. Eu tenho um monolito, está funcionando, mas todo mundo está fazendo microserviço, eu acho que eu estou perdendo. Não, você não está. Mas espera aí, minha equipe está crescendo. Né? E eu não dá mais para fazer um monolito, porque as minhas equipes estão com problema de deadlock, de concorrência entre elas. Né? Eu acabei de ter uma conversa com o Milhouse, subiu aqui ele, né? Depois a gente já cita disso aí. Justamente falando sobre isso, né? Você ter o problema, uma das dificuldades tão grandes no microserviços não é no código, às vezes, é nas equipes, né? É você conseguir fazer essa gestão da concorrência entre as equipes. Aí, né? Então, eu acho que, como tudo, né, depende, né? Quando vale a pena trocar a performance? Tenha dados que te digam que você precisa. O WhatsApp, com certeza, tem dados, né, com uma precisão absurda de quanto em dólares significa aumentar ou diminuir um servidor, ou melhorar ou reduzir a performance em um determinado componente deles lá. Né? Acho que seria mais ou menos por aí. Eu acho que acrescentando, o maior problema da sua pergunta, Rafa, remete à falta de dados que as empresas têm hoje. Assim, na minha visão, hoje alguém chega reclamando de performance, mas eu queria que essa tela carregasse em 1 segundo. Tá, mas quando isso foi construído, era uma meta? A gente precisava disso? A gente está colhendo isso, baseado em que, sei lá, o meu diretor acessou do celular dele e no celular dele carregou lento, então tem que melhorar a performance. Isso não justifica a gente ir lá e espremer os programadores de todo jeito para os caras fazerem o melhor. E aí até contribuir também, mais uma pergunta para o TAC também, que é essa questão, a gente viu muito aqui hoje de fazer o simples, mas até onde a gente tem o simples em prol da legibilidade de código? Assim, a gente também tem que abolir a maioria dos frameworks aí, parar de usar e fazer tudo na mão? Até quando será que a gente consegue, né? Eu vi que você também é um adepto do Rails, então assim, é saber o que a gente está fazendo. Eu acho que a maior dificuldade hoje, tanto para afetar a performance e o clean code, é o quê? As pessoas não sabem o que elas estão fazendo com os frameworks que elas usam e com a linguagem que elas estão atuando. Então, assim, por que você fez isso? Não sei, eu copiei da outra tela de exemplo. Mas, cara, entenda o que aquilo faz, porque na sua tela não vai precisar. E aí acontece muito que aquilo que o TAC falou, eu, pelo menos no começo da carreira, fiz muito. Cara, você tem um monstro, aí depois que está funcionando, você começa a deletar a linha que você não faz ideia para que está lá. Aí você vai deletando, funcionou, beleza, não mexe. Cada linha de código você coloca uma linha que você vai ter que manter depois. Tá? Então não é só para falar, eu sou hacker, estou arrancando linha de código aqui. Porque não, cara, é uma linha de código que você insere, vai ser uma que você vai manter depois. A respeito da sua pergunta, a gente tem lá no Rails, a gente utiliza o Active Record, né? E
quem detesta SQL adora usar o ORM. Aí tem aquele ponto que você olha e fala, eu não concordei com o jeito que ele fez aqui a query. E vou escrever a query na mão. Mas tipo assim, o jeito mais bonitinho era fazer ali usando o ORM. Se dane, cara, eu sei como que eu consulto isso no banco em relação à performance, eu vou utilizar a minha query. Não tem problema, entendeu? Então aí ficou mais feio, pô, ficou um blocão de código lá, você não podia ficar uma linhazinha, mas não estava concordando com aquilo. Então não tem, a gente está trabalhando em outro sistema aí, negócio de bilhetagem, que tem que ser rápido esse negócio. Esse que eu falei para vocês é em Java, tá? Esse que está aí faz 20, vai fazer 20 anos, né? A gente estava trabalhando com outro em Rails, que chegou num ponto lá, eu olhei e falei, pô, não quero essa consulta. Fui lá e escrevi na mão, não é pecado. Né? Tem gente que, meu Deus do céu, tem um SQL perdido aqui. Não, eu estou precisando dele. E quando que a gente nunca passou por um cenário, aí até o pessoal mais antigo, antes dos NoSQL, quando você não teve uma tabela desnormalizada porque era mais rápido, cara. E aí o pessoal olhava e falava, pô, tem dado repetido, mas velho, é o que atendia naquele momento, né? Então, nesse caso, para mim é uma exceção, não é a regra, né? Mas não tem problema nenhum, vai ficar mais feio um pouquinho, vai, tudo bem, mas eu sei que aquilo que eu fiz ali vai funcionar melhor, vai dar mais performance para o sistema, então manda bala. Quer falar? É só complementando tudo que a gente já disse, toda questão de toda coisa que você vai fazer no sistema, tem que sempre se perguntar qual que é o valor de negócio do que eu estou fazendo. Porque nosso trabalho não é escrever código, nosso trabalho é gerar valor de negócio. Então, se você não consegue responder que deixar isso rápido, por exemplo, você deu o exemplo, é um sistema que ele precisa ser rápido, porque isso gera valor para o negócio, né? Eu trabalho no sistema de telefonia e se a latência for alta, quando eu falo com a pessoa nem, sabe, zoado. Então, o meu negócio precisa disso. O problema que você está resolvendo gera valor para o negócio. E aí, juntando com a questão que a gente falou de métricas, né? Tipo, as empresas não têm métricas e tal. Eu acho que existe um papel ativo nosso, que a gente sabe qual é o nosso trabalho, a gente sabe como a gente tem que saber como a gente gera valor para o negócio. Se a gente precisa de dado para poder tomar uma decisão, a gente precisa ter autonomia de buscar esse dado. E se a gente não tem essa autonomia, a gente tem que educar quem daria essa autonomia para que a gente tenha autonomia. Então, eu acho que uma coisa que eu vejo muito, principalmente de gente que está começando assim, é não entender o papel transformador que tem o desenvolvedor. A gente sabe, a gente enfrenta e descobre problemas muito antes do designer, do cara do negócio, do cara que é dono da coisa. Então a gente tem um papel de transformar as coisas, a gente tem um papel de mudar o que está acontecendo. Então, uma vez que a gente acha que existe uma possibilidade de gerar valor, a gente levanta, olha, eu acho que se for, por exemplo, se eu deixar isso aqui mais rápido, eu vou gerar valor para o negócio assim e assado. Vamos validar? Vamos validar. Né? Levanta a hipótese, valida, testa. Nossa, parece que vai sim melhorar. Segue em frente. Não, parece que não. Não segue em frente. Eu acho que à medida que a gente vai ficando mais experiente na carreira, a gente começa a focar cada vez mais nisso e menos assim até no detalhe e na implementação que a gente está fazendo. Porque no detalhe a gente se resolve. Quando vale a pena fazer, a gente sempre se resolve. Agora, eu devia estar fazendo, em primeiro lugar? Acho que essa é uma outra pergunta interessante também de se fazer quando a gente pensa naquilo, né? Na performance, na velocidade, isso aqui está limpo, não está limpo. Qual que é o valor do negócio que eu trago? À medida que a gente fica bom em responder essa pergunta, a gente fica bom desenvolvedor. A gente fica bom desenvolvedor, a gente consegue responder isso, não quando a gente consegue escrever o código fofo. Né? Eu conheço gente que faz o código que não é tão fofo, mas que acerta muito no que deve ou não ser feito. É um outro aspecto para se olhar. Lembrando que também o código é valor. Sim. Então, balance. Né? Performance e código você consegue manter, que os outros consigam manter. Então, aí é todo, como o Ivan falou, a gente tem que ter responsabilidade de manter isso aí no balance da coisa. Então, não tem os pecados aí que aconteçam. Mas a gente prestando atenção aqui, tá tudo certo. Acho que entra um pouco no que o Samuca falou também. É um código que todo mundo mexe sempre. Cara, beleza, tenta fazer aquilo de uma forma mais legível possível, tenta isolar o que você consegue otimizar uma vez só e deixar num canto lá apodrecendo que nunca mais ninguém põe a mão.
Exatamente, assim, um fluxo que acaba funcionando muito bem, porque às vezes acaba criando um paradoxo, assim, né? O pessoal do microserviços fala, por exemplo, você precisa ter uma equipe de pelo menos 100 pessoas para ter microserviços. Né? Aí, porque senão, teoricamente, não vale a pena, porque você usa uma arquitetura de microserviços, como foi bem pontuado na apresentação, para poder ter várias equipes. Então, se você não tem uma equipe grande, não tem por que você usar o microserviços, né? Aí, normalmente, a pessoa fala, ok, então eu vou seguir aqui com o meu monolito, aí vai chegar uma hora que você vai ter mais de 100 pessoas, e aí você está com um monolito legado. O que você faz nesse caso? Reescreve tudo? Não, não é esse o ponto. Em vários artigos, você vê a mesma coisa acontecendo. Ninguém pede para jogar fora o monolito e reescrever, por mais que é uma solução, né? O que sempre acontece começa a extrair partes dele. E aí, quando você vai extrair essas partes, quais partes você vai extrair? Você vai extrair as partes que estão mudando. Você vai analisar o seu sistema. Algumas partes vão mudar com frequência. Você vai ter uma parte ali que muda uma regra, não está estável, o usuário não gostou, teste AB ali não está dando certo, e aquilo está mudando muito. Então, aquele é o primeiro candidato para extrair para um serviço separado, para começar a criar uma equipe paralela, para começar a crescer organicamente. A sua visão de futuro é uma arquitetura de microserviços, mas o seu presente nunca é assim 100%. Né? Você tem o seu monolito, e aí você vai crescendo com ele. Se você não faz isso, se você começa a girar o seu produto no microserviços, você paga muito com manutenção, um custo que você não tem como absorver no início de um projeto. Porque ele está pivotando demais, ele está mudando muito, você não sabe a cara do seu produto ainda. Você acabou de ter uma ideia, e aí alguém vai injetar um dinheiro naquilo, e ninguém, nem você, nem a pessoa sabe o que é aquilo ainda. Aquilo é só uma ideia muito vaga na cabeça de vocês. E o microserviços, assim, a apresentação ali pontuou. Aquele monte de pergunta você tem que fazer, e você tem que responder. Uma coisa tão básica quanto um esquema relacional. Se você usa um banco de dados relacional e você tem que atualizar esse esquema, mas aí você tem vários serviços dependendo daquele esquema, como é que você atualiza um e não atualiza o outro? Consistência eventual, que é uma coisa assim que parece besta, mas não, é um negócio extremamente crítico. Você adicionou mensageria, qualquer tipo de assíncrono no seu projeto, você começa a ter que lidar com essa situação que você não lida na programação ali no seu dia a dia com o seu monolito, né? E isso gera um custo muito grande. Então, enquanto você não tiver uma equipe grande o suficiente para valer a pena, não vai fazer muito sentido você usar, né? Então, isso, claro, a gente está acabando focando um pouco na conversas com equipes, né? Assim, mas você vê que uma coisa está muito relacionada com a outra. Que arquitetura eu vou decidir para o meu projeto? Sou só eu, estou fazendo um projeto ali em casa, alguma coisa que eu quero ver se vai dar certo ou não. Você não vai conseguir justificar o uso de um microserviço nesse cenário. Porque o benefício, você está negligenciando. Né? O principal benefício, que é você conseguir ter equipes paralelas trabalhando ali, você não tem esse cara. Então, é aí que tem que ser o foco. Às vezes, até eu ia brincar, mas não deu tempo na apresentação. O mais importante são as perguntas. Se você sabe perguntar, o Stack Overflow te responde com 9 servidores, né, rodando. Se você sabe perguntar. O problema é quando você não sabe perguntar. Quantas vezes a gente entra no Google e não sabe exatamente o que perguntar? Aí a gente está lascado. Porque, né, agora, se você sabe a pergunta, eu sei que eu tenho que me preocupar com consistência eventual. Daí você segue e chega na sua resposta. Eu sei que eu tenho que me preocupar com NTP, porque meus servidores precisam ter o tempo parecido ali. Né? Então, dali você chega numa resposta. Eu tenho que me preocupar com causalidade? Pelo amor de Deus, espero que não. Né? Mas eu tenho que me preocupar com causalidade. Você consegue seguir. Agora, se você não sabe a pergunta, não adianta você saber que existe um termo chamado arquitetura hexagonal. Não adianta você saber que existe um termo chamado Onion Architecture, se você não sabe o que aquilo está resolvendo para você. Qual que é a dor que aquilo está te resolvendo? Eu vou criar um port aqui. Eu sei que tem o termo port, eu sei que ele faz a forma como meu adapter comunica com o core ou qualquer outro nível, mas eu não sei exatamente o que aquilo está resolvendo para mim. Então, esse que é o ponto. Né? Acho que é interessante a gente tentar responder. Acho que até para encerrar o Clean Code e abrir para outra pergunta, mas a questão que eu vejo hoje é o quê? As empresas querem estar no hype sem trazer os problemas do hype. Então o cara quer ter microserviço, mas ele não quer trazer os problemas de ter uma base para cada serviço, a consistência eventual. Ele quer usar o Clean Code, só que se ele pega um sistema que não tem teste, ele não melhora por onde ele passou, ele não cria teste, ele entrega a história. Quer dizer, a corporação ela quer dizer que está usando aquilo, mas não usa de fato. Assim. Então acho que
quanto mais conhecimento a gente tiver do nosso negócio e aplicar, e entender se a gente precisa aplicar aquilo. Né? Eu acho que a ideia é essa. Até uma polêmica com o André lá, que a gente falou de microserviços. E tem uma pergunta também, a empresa que quer usar tecnologia nova ou o desenvolvedor? Ou desenvolvedora? Muitas vezes o time está muito animado para usar alguma coisa que está aprendendo, mas esse é um grande problema. Você está aprendendo, ainda não sabe os problemas. Nos guias, nos tutoriais é tudo bonitinho. Não tem aquela parte ruim, né? Aí acaba que a empresa toda vira um playground, assim, da galera mexendo com vários tipos de tecnologias diferentes, 5 linguagens diferentes, um banco NoSQL que você usa NoSQL porque, sei lá, SQL eu não gostei na faculdade. E, sei lá, qualquer coisa assim. E uma vez eu li... Estou tentando lembrar exatamente o nome, o handle do Twitter. Eu acho que é Pragmatic Dev, mas é um cara que escreveu um livro bem interessante, que ele twitta bastante coisa legal, e ele fala assim, já pensou você vai em um show, ao vivo, certo? E aí o cara que é o guitarrista, ele resolveu aprender piano durante o show. E aí, vai ser legal esse show, o cara testando como é que consegue o acorde de dó e ré, ele não sabe ainda usar as duas mãos juntas. Pô, você não pode ficar brincando quando o negócio está pegando e o dinheiro tá rolando, né? E esse paralelo é interessante porque os músicos passam, sei lá, quanto tempo demora um curso de música para você chegar num nível avançado mesmo? Pelo menos uns 5 anos, se você for bem rápido, para aprender um instrumento e entender como usa. É claro que também ninguém vai passar 5 anos tentando aprender uma linguagem de programação, porque depois de 5 anos talvez ela nem seja mais tão relevante assim. Mas ficar brincando com alguma coisa que você viu numa palestra em produção é perigoso, e eu já vi bastante gente se machucar com isso aí. A gente tem eu tenho 2 cases até para compartilhar. O primeiro, o pessoal queria construir uma ferramenta interna lá na empresa e todo mundo começou, então vamos construir a ferramenta, mas vamos aproveitar para aprender algo novo. E aí surgiu lá um monte de tecnologia. Depois de 3 meses estava abandonado o projeto, porque ninguém mais tinha tempo para tocar, o produto não virou um produto, e aí veio uma V2, aí a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, quer que sai? Cara, o que todo mundo sabe na empresa? Java, faz o back-end em Java. O projeto está saindo, assim. Por quê? Porque às vezes um cara não consegue ter tempo útil ali, mas vai um outro, conhece, bate o olho, sabe que o foco é o produto, ninguém está ali aprendendo nada. Então, assim, o produto saiu. É o que a gente deve sempre fazer? Eu acho que não. Se a gente conseguir ponderar, porque também desenvolvedor nenhum vive 10 anos na mesma linguagem, ou mesmo stack, né? A galera tem que variar. E o outro é o Kubernetes também. A galera colocou em prod, virou pra gente e falou assim, vai lá, tá todo mundo usando, já está em prod. Aí a gente começou a tentar ir dando um monte de pau. Aí era que a gente começou a pedir suporte para os caras e falaram assim, putz, então, em produção mesmo não tem ninguém, vocês são os primeiros. E aí a gente estava desbravando tudo lá. Resumindo isso tudo, o jogo é jogo, né? Produção é um lugar horrível, você não quer brincar em produção. É perigoso, né? Tem dinheiro, tem seu emprego. Não que isso signifique que a gente não tenha que aprender no trabalho, né? A gente é lógico, a gente tem que dedicar um tanto do nosso tempo para tentar aprender um pouco, mas a gente não tem que tentar dar 50 passos ao mesmo tempo. Mexe uma coisa de cada vez. Né? Eu já participei de projetos que a gente tocou basicamente de tudo. A gente escolheu linguagem nova no back, nova no front, banco de dados novo, tudo novo, plataforma de cloud novo, tudo novo. A gente deu a sorte de um time muito bom e a gente sobreviveu, né? Doeu, mas não morreu. Perdeu o cabelo. Sabe? Mas em vários outros cenários, com coisa que a gente tivesse essa sorte, dá pra perder a empresa, sabe? Dá pra você jogar o dinheiro no fogo mesmo. Então a gente tem uma responsabilidade grande de tanto transformar quanto destruir, né? Quer um projeto legal? Faz um bot pro GitHub, um bot pro Slack, uma parada que não vai machucar a empresa, e aí testa. Lá na Topital tem uns 15 bots GitHub e Slack lá feito com Elixir, mas em produção mesmo a gente usa o Rubizão. E colocar quando está em produção, se
Se não tem tanto espaço também na empresa, a empresa é conservadora, tenta pegar um projeto open source, colaborar, alguém vai te dar um suporte, o cara vai ver seu PR lá, vai criticar e você vai aprender com isso. Né? Eu já peguei equipes que, justamente o que vocês estavam falando aí, o cara estava aprendendo coisa nova com o projeto e não estava fazendo o quê? Pegando valor do projeto. O projeto lá levando as chapuletadas, os caras aprendendo coisa nova, isso aqui, chegou um ponto que estava bagunçado tanto o negócio, que estava sustentável. Vamos reescrever. Vai reescrever por quê? Porque bagunçaram em cima do negócio ali. Eles estavam aprendendo, não é para a produção do negócio. Tá? Aí tem um outro fator complicador, as pessoas que estão por trás. Aí entra o fator de ego, entendeu? Você começa a bater de frente com as pessoas. Meu, você vai fazer isso aqui. Você não pode falar, mas tem que sair do projeto, amigo. Né? Então é complicado. E o cara tem um conhecimento superficial, lógico, como eu estava falando, todo mundo tem que evoluir, tem que aprender as coisas lá, mas, tem que entregar o valor daquele projeto ali. Tá? Não tem o que chiar. O pessoal fala, vou colocar os containers. Você sabe mais ou menos como é que funciona um servidor Unix, Linux, etc. Não, mas eu vi um how-to ali, o cara está jogando lá sem saber onde que ele está pisando. Tá? Então, nós temos que ser responsáveis como desenvolvedores para entregar o projeto, o valor do projeto, e evoluir também como desenvolvedores. Tá? A hora que a coisa desanda... Tem uma pergunta ali, acho legal. Saindo um pouco de aspecto técnico, eu queria saber a opinião de vocês em como se manter um programador motivado. Programando. Eu acho que eu posso... A resposta para isso, sim, é arruma um trabalho legal. Falando sério, não tô brincando não. É tipo, porque quando você pergunta, né, como que eu me mantenho motivado? Subentende-se que a negativa é o que está acontecendo, né? Não estou motivado agora. Né? Às vezes você não trabalha com o que você gosta, mas você ganha bem. Como se manter motivado num ambiente caótico desse? Cara, sabe uma coisa que funcionou pra mim? Eu comecei a mexer com bastante gestão de pessoas, aí eu vi que era muito ruim, aí eu voltei a ser um programador bem motivado. Exatamente. Mas falando sério, a questão da tecnologia é um meio para o fim, né? A gente tem que entregar valor, resolver um problema que alguém tem, sabe? Por exemplo, eu vou devolver dinheiro que o cara paga 52 sucos de laranja na churrascaria. O cara não tomou 52 sucos, muito legal, peraí, tipo, um propósito em cima do que você está fazendo, tipo, um trampo legal, né? O trabalho maneiro. Tecnologia vem e vai e assim, eu acho que desapegar da tecnologia, apesar de a gente ter que entender dela e ter que dominar, a coisa de foco tem que ser muito mais que problema a gente está resolvendo, que propósito que eu tenho do que eu estou fazendo. Eu, pelo menos, sou uma pessoa assim, se eu estou num negócio que eu não acredito, eu não consigo ficar motivado. Aí não adianta a tecnologia, não adianta o que vier de brilhante, sabe? Dinheiro, tipo, é tudo curto, né? Você não conseguir olhar, nossa, isso aqui resolve um problema de gente, né? Estou melhorando a vida de gente. Para mim, pelo menos, é o que funciona. Né? Nunca foi, apesar de eu mexer com uns negócios bem esquisitos, nunca foi tecnologia que me segurou. Né? Acho que é isso. Né? Vou arriscar uma opinião aqui, mas primeiro, assim, deixando bem claro, já um disclaimer, já no início, né, da minha opinião. Agora tá. Depende muito, né, assim, de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que vão se motivar só com dinheiro, né, tem pessoas que não. Aí, eu não sei quem conhece aqui a pirâmide de Maslow, não sei quem sabe do que é isso, pirâmide de Maslow. É assim, é uma pirâmide de necessidades. Então, o que é mais ou menos? A pirâmide de Maslow, ela, se não me engano, é uma teoria da administração, não lembro, né, né? E na base dela faz um paralelo com o ser humano, assim. A faixa da sociedade que não consegue comer, né, só se preocupa com isso. Eu preciso saber como é que eu vou almoçar amanhã.
Então ela não está preocupada com mais nada em cima disso. Ela não está preocupada com relacionamento social, não está preocupada se ela está fazendo alguma diferença no mundo, ela está preocupada em sobreviver. Ela quer comer, almoçar amanhã, não importa o que ela vai fazer. Se ela vai ter que matar alguém, ela não está preocupada com ética. Ela não consegue comer, ela está no instinto mais perto ali, lá mais embaixo. Então é uma faixa. A partir do momento que esse ser humano, ele sabe que ele vai ter o almoço amanhã, ele passa para o próximo nível, né? Por exemplo, seria, sei lá, viver bem, né? Não simplesmente viver de qualquer forma, mas ter uma residência, né? Ter um lugar para dormir, sem ter medo de um cachorro morder sua perna, sei lá, ou uma gangue de rua te espancar, né? E as coisas vão evoluindo até chegar nos níveis menores da sociedade, onde as pessoas elas não se preocupam nem com dinheiro mais, elas se preocupam em status social. Esse é o primeiro nível da pirâmide de Maslow. Quem é muito rico não se preocupa nem com dinheiro, se preocupa em status social. Eu tenho que ser mais que aquele outro cara ali, né? Isso é teoria, tá? Não é eu que estou dizendo. A pirâmide de Maslow diz isso. E eu acho que essa pirâmide ela serve como base para responder a sua pergunta. Foi muito engraçado porque não é em qualquer área que a gente, ao mesmo tempo, escuta a pessoa falando que estou ganhando bem e não tenho motivação para trabalhar. Isso é uma coisa que não é muito comum, né? Na maioria das áreas, por aí, as pessoas estão num nível abaixo e elas estão se preocupando em manter o emprego. Então, se elas estão ganhando bem, isso para elas já é motivação suficiente. Ela dorme tranquila, vive tranquila. Nós, desenvolvedores, hoje temos esse luxo, e eu espero que continue por muito tempo, mas eu não sei se vai, eu espero que vá. Mas nós temos esse luxo, hoje a gente tem o luxo de se preocupar, eu não quero simplesmente ganhar bem, porque se eu fizer o meu serviço minimamente decente, eu vou ganhar bem, porque a nossa área paga bem. Eu quero me preocupar com o quê? Com o que eu estou fazendo para o mundo, o nível acima ali, né? O nível ali do impacto social que eu estou fazendo, que talvez uma pessoa que trabalhe em uma outra área ali não está tendo essa preocupação de impacto social, porque ela está preocupada em ganhar dinheiro, né, no nível abaixo ali. Então, quando você chega nesse nível, eu acho que já é um pouquinho particular, né, assim, cada um vai ter aquilo que considera como um incentivo. Talvez o incentivo para alguma pessoa possa ser realmente trabalhar numa causa social, e aí tem pessoas que falam, não, eu vou me sentir feliz trabalhando na área se eu estiver trabalhando numa causa social. Posso ganhar pouco, mas eu quero trabalhar numa causa social. Outra pessoa fala, não, eu sou mais capitalista, agressivo, tradicional, eu quero ganhar o máximo possível com Java, entendeu? Com JSF 1, né? Nossa Senhora. Né? E aí, esse tipo de coisa vai de cada um pouco ali. Por isso que é difícil a gente responder de forma geral. Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Porque enquanto a nossa área pagar bem, a gente vai ter esse problema, né? Porque a gente não vai estar preocupado em se manter empregado. A gente vai estar se preocupado em fazer alguma diferença no mundo, né? Então, eu acho que a gente tem sim que se preocupar em trabalhar bem, em exigir dos nossos empregadores, desculpa aí quem é empregador, exigir dos nossos empregadores que a gente faça uma diferença, né? E que a gente esteja... como que eu posso dizer, participando do mercado ativamente. Uma empresa não pode querer te colocar numa bolha para você fugir do mercado para ela poder te pagar pouco, ou sei lá, isso não é ético de uma empresa, e nós estamos numa posição que a gente pode exigir isso. Então eu acho que o primeiro caminho seria, assim como falou mais ou menos ali, procurar uma empresa, né, procurar um local para trabalhar onde você tenha esse subsídio. A remuneração da empresa para você não pode ser só monetária, porque isso você vai ter em qualquer lugar. Hoje é assim, e o RH que não perceber isso está por fora, né? A remuneração, eu viro a esquina, tenho, né? Na área nossa hoje. O que a empresa tem que me remunerar? Tem que remunerar o quê? A motivação. Se eu não tenho uma ideia de um projeto que está fazendo diferença, esse projeto não vai dar certo, porque eu não vou conseguir motivar uma equipe de software que não depende do dinheiro, depende de outras coisas, como acabou de acontecer aqui. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Só para dar um outro relato. Oi. Sou eu aqui atrás. Fazer um adendo aí. Pode ser que ajude. A questão da motivação é muito pessoal, né? Você vai ter que fazer aí uma busca interna, espiritual, com você mesmo, para poder você achar a sua motivação. Mas no meu caso, a minha motivação maior é aprender. Eu gosto de aprender coisas. Então, o meu emprego hoje... Aliás, todos os empregos que eu já tive até hoje, que foram 2, esse ou o anterior, me permitiram aprender muita coisa. E não sozinha, aprender com outras pessoas também. Então, sempre que eu estou aprendendo coisas, eu estou motivada.
Aí o que acontece é que eu chego naquele impasse, né? Nossa, mas você quer aprender tudo? Quero. Mas a gente precisa ter um foco também, entendeu? Então, por exemplo, agora eu estou aprendendo o Go. Eu comecei a programar em Go tem, tipo, sei lá, 2 meses. Mas eu estou aprendendo ainda. E eu gosto muito, porque eu estou aprendendo coisas novas. E eu estou aproveitando isso quando eu vou programar em Python. Tipo, eu consigo levar algumas coisas que eu aprendi novas, entendeu? Então, para poder você, tipo, se manter motivado, você tem que achar o que funciona para você. Seja dinheiro, seja, tipo, pagar as contas, seja aprender, seja, quero trabalhar 6 horas por dia e conseguir me sustentar nisso, só trabalhando 6 horas por dia e fazendo qualquer outra coisa do resto, entendeu? Então, tipo, para mim, pelo menos, é aprender coisas. Enquanto eu estou aprendendo, eu estou ganhando. Uma vez, uma pessoa disse, sucesso é ter problemas melhores. Cara, isso é uma motivação. Você chega para a equipe e fala, gente, a gente está com essa bucha aqui, ó, mas vamos lá, né? Ó, é legal, vamos resolver. Então, se você começar a minimizar o número daqueles problemas piores, aquela coisa tipo, se alguém está te enrolando, aquele fornecedor tá lento, o cara, vamos falar, o cara é burro do outro lado, não, me dá isso aqui, o cara, eu não sei, né? Então, você reduzindo o estresse, dando problemas melhores para a equipe, eu acho que isso motiva todo mundo. Você fala, olha, a gente está... Abacaxi, problema todo mundo vai ter. A hora que você falar, mas os nossos são top, ó, vamos resolver isso. Aí a galera, opa, vamos lá, né? Então isso aí eu acho uma frase muito importante que disseram e que a gente tem que tentar seguir ela. Porque aquele negócio, você chega e fala, pô, hoje eu vou fazer tal coisa. Você diz, pô, tem que trabalhar hoje que aquele cara vai me encher o saco. Eu queria só discordar do Samuel, esse negócio de Java ficar rico, eu não concordo, rapidão. Mas, Pedrão, uma coisa que é minha, eu sempre tive, não sei se pode servir para você, eu sempre tentei olhar para um negócio que eu vi um cara do RH dar um nome uma vez, aí eu descobri, falei, putz, é isso que eu faço. É a empregabilidade. Eu sempre tentei olhar para o mercado e ver se o que eu estava fazendo, onde eu estava fazendo, me deixava no mercado numa condição competitiva. Por quê? Porque se em algum momento eu ficasse infeliz, ou a empresa tivesse valores nos quais eu não me identifico, cara, tchau, obrigado, estou indo para outra oportunidade. É um pouco que o Samuca falou. A nossa área hoje, assim, dificilmente a gente fica sem trabalho. Claro, putz, eu não vou conseguir trabalhar às vezes no melhor lugar, mas a questão da remuneração para a gente não deveria ser mais um problema, assim. A gente consegue ela. Agora, vai um pouco de cada um e assim, pô, não quero ir para São Paulo, não quero sair da minha cidade, ou, pô, não quero trabalhar remoto, ou então, não, remoto para mim é uma solução. Talvez, assim, ver um pouco disso. E outra coisa, a cilada do salário alto, cara. Eu acho assim, isso eu vivi na época do meu estágio, é algo que eu acho que assim, todo mundo tem que ficar um pouco atento. Às vezes você está no começo da carreira, cara, a história do pé de meia, esse tipo de coisa, velho, eu não sei. Para mim, eu nunca encarei dessa maneira. Eu acho que assim, o momento do começo da carreira é o momento de você devorar e aprender o máximo. Então, às vezes está num lugar que te paga, sei lá, R$2.000 a mais, se você tiver condições, que eu também sei que às vezes não é todo mundo que tem, de ganhar um pouco menos, mas ir para um lugar que você sabe que você vai trabalhar com tecnologias mais novas, ou vai fazer a diferença para a sociedade, igual o Milhouse falou, na minha opinião, eu acho que às vezes vale a troca, assim, vai se isso, claro, te motivar pessoalmente. Tem uma dica prática. Acho que normalmente nessas perguntas é importante dar uma dica prática também, né? Aí eu queria te perguntar, você se sente desmotivado no seu trabalho atual? Não? Não vai seu falar, chefe né? tá aqui? Ele não vai falar, né? Desculpa! Ele não vai falar, né? Mas eu tenho uma dica prática pro seu amigo que está desmotivado. Agora eu não estou desmotivado, mas sei lá, daqui a um ano, pô, Sim. estou usando a mesma tecnologia. Sabe? Tem uma dica prática que me ajudou bastante, porque eu comecei a me sentir desmotivado no emprego que eu trabalhava em casa, o emprego que eu mais ganhei na minha carreira, o emprego em que eu trabalhava com a tecnologia que eu sempre queria trabalhar, e eu estava desmotivado. E não entendia por quê. Tinha vários problemas pessoais, isso também mexe muito com como a gente se sente no trabalho, mas tem um livro que eu li até a metade, até preciso terminar, e que eu queria recomendar, pelo menos você ler a metade que eu já li, que é The Passionate Programmer. Eu acho que tem tradução, eu não lembro se tem, mas é um livro, ele nem é longo, mas é um livro muito interessante da editora Pragmatic Bookshelf, e ele é um livro que te dá tipo
um ferramental para pensar sobre sua carreira, pensar sobre o que você faz, pensar sobre, por exemplo, o problema do meu trabalho talvez seja a indústria. Eu não me interesso muito por essa indústria. E ajuda você também a, quando mudar de emprego, não achar um lugar que seja a mesma coisa. Que quando passa aquele período de lua de mel, né, que você está aprendendo bastante, que coisa boa, e passa aquele período no emprego, e você começa a ver, é tão ruim quanto o outro. Para evitar esse tipo de coisa, tem um monte de ferramenta que esse livro dá para você, para tentar se encontrar, assim. É meio clichêzão, tentar se encontrar, faça o que você gosta, mas ele vai um pouco mais fundo do que isso. É bem interessante, recomendo para todo mundo aí que trabalha na área, principalmente quem está se sentindo desmotivado hoje. Não querendo desmotivar ninguém, se mas você for gerente, um evento. Se você for gerente, dê de presente esse livro para os seus programadores, porque aí quem continuar na empresa vai ser a pessoa que realmente achou a motivação na sua empresa. E quem não estava era só uma pessoa que provavelmente não ia estar muito feliz trabalhando com você. Pessoal, infelizmente o pessoal está querendo fechar a porta do teatro. A gente podia ficar mais 3 horas conversando, seria bacana demais.